Bora começar. Cara, é o seguinte, isso aqui que a gente está fazendo é o projeto de automação de um CR. O que é um CR? É um centro de reservação. Isso aqui é extremamente importante para distribuir água em uma cidade, em um município. Como que funciona? Eles têm reservatórios, eles têm reservatórios apoiados, como esse aqui, de 1.500. Aqui é outro reservatório apoiado, e tem reservatórios elevados. Qual que é a função deles? Um centro de reservação, ele vai guardar uma quantidade de água e dele é distribuída água para as casas. Os reservatórios apoiados, eles têm a função mais de guardar uma água, de reservar uma água, né? E os elevados, ele aumenta a altura manométrica da água. O que que significa? Você já colocou água em uma mangueira transparente? Como que funciona? Você pega uma ponta da mangueira aqui e a outra ponta aqui. Se você coloca água, o nível da água de um lado é o mesmo do outro, certo? O que que significa isso? Se a água ela tá a uma altura e você coloca uma tubulação, ela vai escoar por essa tubulação, usando a força da gravidade até a mesma altura que ela está. Essa é a função do reservatório elevado. O reservatório elevado, você coloca uma quantidade de água, uma coluna de água em um lugar alto, para que desse ponto ele vá para as casas usando a gravidade. Por isso que é interessante você fazer esses centros de reservação, como esse aqui, em lugares altos. Por exemplo, aqui em Senador Canedo tem um centro de reservação desse que fica em cima de um morro. Aí isso faz o quê? A altura manométrica da água está lá em cima, todas as residências abaixo, a força da gravidade consegue fazer com que a água chegue a essas residências que estão mais baixo, pelo menos a maioria delas. Essa é a função de um centro de reservação. Ele também pode tratar a água e aí vai depender de cada caso. Esse aqui, ele tem dois reservatórios apoiados grandes, um reservatório elevado, ele tem um abrigo, que nesse abrigo aqui ele possui dois motores e um gerador, certo? E aqui tem aqui umas caixas de manobra também. Deixa eu ver se eu acho aqui uma caixa de manobra primeiramente. Vamos ver aqui se a gente tem algumas imagens para você entender o que eu estou falando. Aqui, ó, dá pra ver mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Abrir imagem no mapa aqui. Tá vendo essa caixa de concreto aqui embaixo da terra? Isso aqui é uma caixa de manobra. Aqui, ó, isso aqui também. Aqui, dentro dessa caixa, ela passa uma tubulação, e aí nessa tubulação tem algumas conexões, e a caixa de manobra serve para isso, para você ter acesso a esses pontos. Isso aqui, ó, é um exemplo de um reservatório apoiado, tá vendo? Isso aqui é um reservatório apoiado. Vou colocar aqui reservatório elevado. Isso aqui é exemplo de reservatório elevado, tá vendo? A caixa d'água serve para a mesma coisa, se você parar para pensar. Você coloca a água numa altura acima da casa e a água que sai dessa caixa d'água consegue jogar água para todos os pontos de água da casa, torneira, chuveiro, pela força da gravidade. Senão você não tem nenhum motor jogando a água para a torneira, entendeu? É mesmo. Quando você pega um projeto desse aqui, na maioria das vezes você tem que entender um pouco ali o que você tá projetando. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o projeto de automação. O que que é o projeto de automação? Você automatiza o funcionamento dessa unidade. E aí, para você fazer isso, você tem que entender um pouco esses conceitos aí, né? Se você olha aqui, essa prancha aqui, ela já está limpa, vamos dizer assim, a gente já tirou muitas informações do projeto hidráulico, mas aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, que a água chega por aqui, essas setinhas aqui indicam para onde o percurso que a água está fazendo, né? Você pode ver que tem uma tubulação chegando até aqui, ó, essa aqui desse reservatório. Essa tubulação que está chegando, ela aqui, ela separa ou ela vai para o reservatório de 3.000 ou para o de 1.500. E aí do de 1.500 sai, ó, uma parte dele desvia aqui para as bombas e o restante ele é dividido nessas caixas de manobra aqui, tá vendo? Cada caixa de manobra vai mandar a água para um local específico. E aqui das bombas, as bombas elas recebem água lá daquele reservatório apoiado e ela manda para o reservatório elevado e o reservatório elevado também distribui para outros locais. Então, quando a gente vai fazer automação, a gente precisa garantir que tudo esteja em funcionamento. Aqui no caso dessa unidade, ela tem motores, então a automação ela tem que garantir que esses motores funcionem e você tem que mandar as informações para um supervisório. O que que é um supervisório? Você imagina aqui, ó, no caso aqui em Goiás a gente tem a Saneago. A Saneago, quando ela vai fazer uma rede de distribuição de água, ela tem vários CRs, poços, estação de tratamento,
tem muita coisa envolvida. Ele precisa pegar as informações de todas essas unidades e jogar em uma tela de um computador para ela acompanhar tudo. Por exemplo, o CR tal está precisando de água. Vou acionar o motor tal para mandar água para esse CR. O outro CR lá, ele está com nível de água máximo. Essa bomba aqui, ela precisa desligar para que esse CR não fique derramando água. Essa central que recebe as informações e manda comandos, a gente chama de supervisório. Então precisa ter um ponto para receber essas informações. Aqui é basicamente isso que a gente está medindo aqui. Qual que é as informações que a gente precisa mandar para esse supervisório? O supervisório precisa saber o tanto de água que tem em cada reservatório, no de 1.500, no de 3.000, nesse aqui, elevado de 50. Ele precisa saber o nível, ele precisa saber se tem água passando nas tubulações, ele precisa saber se essa bomba está funcionando, se ela não está funcionando, se ela tá estragada, se ela não está estragada, ela precisa receber esses sinais. E, normalmente, essa comunicação é feita via rádio, que é o jeito mais fácil de fazer. Imagina você fazer uma comunicação dessa via cabo numa cidade inteira. Você ia ter que passar cabo numa cidade inteira, e não faz nem o mínimo sentido, porque ia ser muito difícil fazer. Então, qual que é a ideia? Você faz via rádio. Nesse caso aqui, tem uma antena de 20 metros. Lá vai, em cima dessa antena de 20 metros, vai ter um rádio que vai jogar essas informações para chegar nesse supervisório. E ele vai comunicar para o supervisório, através de sinal via rádio, tudo que ele precisa saber. Nesse local do supervisório, que vai ser na ETA, na estação de tratamento de água, ele vai receber essas informações via rádio. E quando a ETA precisar dar algum comando em alguma unidade, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai mandar o comando via rádio, que vai chegar nessa antena aqui, essa antena vai receber esse comando. Então, o que que é isso aqui, ó? PT, normalmente, para você fazer a automação, você precisa pegar a informação, jogar para alguma coisa que pensa, e essa coisa que pensa vai usar a informação, fazer alguma coisa, vai atuar de alguma forma. Você precisa ter uma informação que joga para alguma coisa que pensa, e essa coisa que pensa vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma atitude. As coisas que pegam informações são sensores. Existem vários tipos de sensores determinados para cada tipo de coisa. Aqui no caso, e esses sensores, eles têm nomes já meio que padronizados. Por exemplo, aqui, ó, PT2. Toda vez que tem PT ou alguma outra sigla parecido, isso aqui é um sensor de pressão. Normalmente é voltado para o inglês, né? Então isso aqui eu posso falar que é um sensor de pressão. Mas esse sensor aqui em específico, ele está medindo nível. Tem medidores exclusivos de nível, com outro nome. Normalmente ele pode ser LT, entendeu? Mas esse aqui, ele é PT por quê? Porque ele está medindo o nível através da pressão. Qual que é a função dele aqui, ó? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ele é um sensor de pressão, um transmissor de pressão capacitivo. Aqui, ó, na prancha do projeto tem a legenda do que ele é. Ele é um sensor de pressão, um transmissor de pressão capacitivo, ou TPC. O que ele faz? Através da pressão que a coluna d'água faz na tubulação, ele consegue falar quanto de água tem ali. Aqui tem o FT, que é um sensor de vazão, FT de flow, né, em inglês. Ele vai medir a vazão, ele é um medidor de vazão. E tem esse PS aqui, que ele também é um sensor de pressão, mas ele é um pressostato. Ele é mais para proteção das bombas. O que eu preciso de pegar de informações dessa planta aqui? Nível dos reservatórios, aqui cada um está com um sensor desse. As tubulações de saída, eles também estão com sensores para medir a vazão aqui. E temos um pressostato nas bombas. Porque toda vez que você tem bomba envolvida, você tem que se preocupar com a proteção dela. Essas bombas, elas não podem funcionar a vazio. O que seria funcionar a vazio? Ficar ligado enquanto não tem água nelas. Elas têm que ter água passando ali para elas funcionar, senão elas queimam. Então, toda vez que você tem motor, bomba, você precisa garantir que ela não funcione no seco. Então, você tem que colocar algum sensor para controlar isso. Por exemplo, nesse caso da bomba. Esse sensor de pressão, ele vai identificar se tem água na tubulação. Se tem água na tubulação, a água chega no motor, certo? Esse sensor, ele vai pegar essa informação e vai mandar para um CLP, que é um controlador lógico programável. Esse CLP, ele vai pegar a informação desse sensor e vai pensar e vai dar uma ação para a bomba. Nesse caso, o sensor, o pressostato, ele está pegando a informação. Tem água na tubulação. Ele vai mandar essa informação para o CLP. O CLP, você programa ele. Então, o CLP, ele vai pegar essa informação, tem água na tubulação. Então, o motor pode ligar, a bomba pode funcionar. Se o sensor pega uma informação
que não tem água lá, ele vai mandar essa informação para o CLP que pensa, né, ele é a cabeça de tudo, ele vai falar, opa, não tem água na tubulação, eu não posso deixar a bomba ligar. E aí, tudo isso funciona como com uma lógica de programação ali da automação. Por exemplo, a ETA que controla tudo lá, ela pode mandar um comando o seguinte, motor da UTR-2 ligar. Ele pode mandar esse comando vai vir via rádio, vai receber aqui nessa antena, e essa antena vai dar o comando para o CLP. Aí o CLP vai pensar, tem água na tubulação? Se tem, ele vai mandar o motor ligar. Se não tem, ele não deixa o motor ligar. E aí ele joga um alerta, por exemplo. Entendeu? Isso é uma lógica de programação. Para automatizar isso aqui tudo, a gente precisa elaborar uma lógica de funcionamento e fazer com que esse sistema funcione sozinho. Mas para isso você precisa conectar tudo no CLP. Não é o CLP que pensa, não é ele que manda. Esse CLP, ele está dentro desse QA aqui. Ele precisa ter todas as informações chegando, ou seja, ele precisa ter os cabos dos sensores chegando nele, e ele precisa ter cabos saindo dele para dar algum comando. O CLP, ele possui entrada e saída digital e entrada e saída analógica. Qual que é a diferença delas? Tudo que é digital, ele é um comando de 1 ou 0, sim ou não. Ou seja, só tem duas opções. Por exemplo, tem água na tubulação? Se tem, é um, se não tem é zero. Se tem é sim, se não tem é não. Então tudo que pode ser feito automatizado com apenas com essas duas informações, ele pode ser uma entrada ou saída digital. Por exemplo, ligar bomba. Ou a bomba está ligada ou a bomba está desligada. Então pode ser uma saída digital. Agora, qual que é o nível do reservatório? Não tem como responder essa questão com sim ou com não. Ele precisa de uma variação, certo? Por exemplo, o CLP quer pegar a informação de quanto de água tem desse reservatório elevado aqui. Só que não pode ser uma entrada digital. Ele não pode receber um sinal falando sim ou não. Ele tem que saber a quantidade de água que tem ali. Então aí tem que ser usado uma entrada analógica. Entrada analógica, ela varia. Então, mas tudo isso é com programação. Por exemplo, se você usa uma comunicação 4 a 20. Nessa comunicação 4 a 20, esse sensor ele vai enviar a mensagem através de corrente. Por exemplo, se eu posso configurar lá nível mínimo do CR, o nível mínimo desse reservatório, ele é 4 miliamperes. Esse sensor ele vai ler dessa forma, 4 miliamperes. Então, bateu no nível, ele vai mandar uma corrente de 4 miliamperes. E aí o CLP vai receber essa informação, opa, tá chegando 4 miliamperes aqui. Então, tá no nível mínimo e 20 no máximo. Então, tudo que varia entre os 4 e os 20, ele consegue medir, entendeu? E ele vai estar medindo o tempo todo. Então, por exemplo, 4 é o mínimo, 5 está perto do mínimo. E aí eu posso configurar algumas atitudes. Por exemplo, eu posso configurar nível máximo e nível mínimo. Nível mínimo, eu coloco 4. A hora que bater no nível mínimo, liga a bomba. Aí ele recebe uma entrada analógica e comanda uma saída digital. Entendeu? 4 miliamperes, nível mínimo. O CLP recebe essa informação, manda uma saída digital para a bomba com comando, liga. Aí a bomba liga, vai enchendo o reservatório de água, bateu no máximo, 20 miliamperes. Ele vai mandar essa informação vai chegar no CLP, o CLP, opa, 20 miliamperes. Essa nível tá no máximo. Ele vai mandar outra saída digital para a bomba, desliga. É assim que funciona a automação, explicado de uma maneira simples.